Então, hoje a gente não está, gente, com a câmera, porque eu esqueci de botar, mas é isso, bora lá. Ui, comercial. Esse vídeo é um oferecimento de Código Gaeb na loja do Brawl Stars. Se você gosta de mim e meu vídeo te fez rir, lembra de usar o meu código antes de ir. Gaeb, cadê a tier list do meta, Gaeb? O mês tá quase virando e você ainda não fez. Toma, meu amigo, a tier list do meta aqui pra você, meu parceiro. Bora ranquear. Gente, eu tenho que botar rápido porque eu tô sem tempo de tela, então é isso. Desculpa eu ter botado rápido. Mas deixa eu botar também no 1.40, né? Eu acho que dá. Pronto. Todos os 91 Brawlers, editor. 91 Brawlers do Brawl Stars de pior até melhor, pra você saber quais deles você deve estar utilizando nesse mês de maio, que já tá acabando, e junho, e aqueles que definitivamente se você pegar você vai perder. E meus amigos, começando o Tier F, os humilhados serão exaltados, tá? Eu tenho uma mensagem aqui pra passar. Os humilhados serão exaltados. Sim, Supercell. Sim, Butterzinho, eu sei que vocês fazem chacota no meu boneco, que ele é uma bosta. Eu sei que ele é uma bosta, tá? Eu sei que ele não serve pra nada, eu sei que ele é o pior do jogo por mais um mês, eu sei que ele é o único Brawler do Tier F nessa tier list, mas os humilhados serão exaltados, tá? Eu venho aqui pra falar que um dia a hipercarga dele vai chegar dentro do jogo. Um dia o rework pra esse Brawler vai vir, juntamente de uma skin incrível do Doug Gaeb. E quando isso acontecer, o Doug será o melhor Brawler do jogo. E eu serei o homem mais feliz do planeta Terra. Modéstia à parte, o que eu posso falar sobre esse boneco que vocês não sabem? Sim, ele é o pior. Ele vai chegar no Tier E indo pro Tier D, no máximo. O Brawler do jogo, e sim, ele está no Tier F sozinho. Ele é o único Brawler hoje dentro do jogo que pode ser considerado inútil. Não, gente, porque eu tô sentindo que ele vai ganhar hipercarga. Porque ele vai tirar a Tier S. Tô sentindo. Por algum motivo, gente, tô com medo da hipercarga dele. Possível de usar. Ele é tipo um patamar abaixo de todos os outros bonecos do jogo, pelo simples fato de que o Doug é o único Brawler do Brawl Stars que não tem maneira de carregar a super. Tem partidas que você passa o dia inteiro tentando se aproximar dos oponentes sem conseguir carregar uma mísera ultimate em cima deles. E por isso, o Doug é disparado o pior boneco do jogo. E editor, já vamos começar o nosso Tier E no pique? Porque eu tô vendo aqui que a gente tem uma sequência do Vapo de Brawlers de curto alcance. Começando pelo segundo pior Brawler do jogo hoje, que é o Feng. Cara, o Feng hoje só não dá pra usar. Ele só não tem vida e não tem dano. Ele não consegue fazer nada. A maioria dos Brawlers que estão hoje dentro do meta simplesmente trucidam a presença dele quando ele aparece nas partidas, ele tenta avançar e só não faz nada, completamente ineficaz, não mata praticamente nenhum dos Brawlers do topo do meta hoje e que simplesmente não tá funcionando dentro do jogo. E como o terceiro pior Brawler do Brawl Stars, continuando a sequência, a gente tem o Bull. Esse aqui é bem simples de entender. Tá, depois vai sair do top 3 piores e vai pro top 5. Avanço! E o Bull, eu acho que poderia ser até pior do que o Feng. Que misericórdia, ele não consegue andar direito. O cara precisa de 50 cadeiras de roda pra andar. Porque, meu Deus, a ult dele, merda, tudo. Por que ele tá uma porcaria hoje dentro do jogo, que foi o rework no modo roubo. Era o único modo de jogo onde ele era É sério, gente, por que fizeram o rework no modo roubo? 90% dos Brawlers ficou inutilizável. Consistentemente utilizado, e o rework que esse modo recebeu simplesmente tornou praticamente impossível usar ele lá. E nos outros modos continua a mesma porcaria inutilizável de sempre. E a quarta pior Brawler do Brawl Stars é a Shelly. Rapaziada, já dando spoiler pra vocês, 90% dos Brawlers de curto alcance, ou seja, os tanques e os assassinos, estão tudo aqui no Tier E, estão tudo ruim. E se esses Brawlers não estão no meta, não tem por que você utilizar a Shelly, que literalmente só presta pra counterar esse tipo de boneco. Pra fechar o top 5 de piores Brawlers do game atualmente, a gente tem a Bibi. Essa aqui é um caso engraçado, porque eu trabalho com um roteiro, né? E aí o meu roteirista literalmente botou assim: toma porrada e não faz nada. É essa a definição da Bibi. Ela toma porrada e não faz nada. Ela depende inteiramente da mobilidade dela pra se aproximar do oponente, e isso não é suficiente, porque até ela chegar nele... Rapidinho, gente, rapidinho. Continuando a nossa sequência do Vapo de Brawlers de curto alcance, agora a gente tem o Primo. Cara, a única coisa que impediu o Primo de cair diretamente pro Tier F é o fato dele ser minimamente utilizável no Futebral, porque lá ainda aparecem alguns Brawlers de curto alcance. Pelo menos o Futebral, ele consegue salvar muito Brawler, sério. Porque o Futebral dá pra fazer o... Porque tanque eu acho que só foi salvado pelo Futebral. Porque dá pra fazer... Porque como tem muita vida, consegue ir pro gol. Eu acho que aí foi a salvação. Porém, o Primo não só é um Brawler de curto alcance, que são Brawlers que não estão favorecidos nesse meta, como ainda por cima, ele é um tanque que serve pra counterar os tanques. E se não tem tanque na partida, as duas funções que ele tem estão completamente obsoletas hoje dentro do jogo. E do ladinho do Primo, agora a gente tem a Rosa. Assim como os Brawlers que a gente já mencionou, a Rosa é outra tanque que simplesmente não tem função no... Cadê o Vapo de tanque? Meta atual, porque ela é completamente counterada por todos os Brawlers que estão acima do Tier B. Ela é só um pouquinho melhor do que os bonecos que a gente mencionou, porque pelo menos ela consegue ficar criando moita e funciona em alguns mapas mais nichados, o que ainda assim não é o suficiente pra tornar uma Brawler decente. E como o oitavo pior Brawler do Brawl Stars, nem mesmo uma das melhores hipercargas do jogo é o suficiente pra salvar o Sam. Cara, o Sam é um boneco que simplesmente não tá compensando jogar com hoje. Ele é extremamente difícil de aprender a masterizar, e mesmo jogando muito bem com ele, ainda assim ele é um boneco de curto alcance, que depende praticamente que inteiramente da sua mobilidade pra acertar os oponentes e chegar perto deles, e o seu único
seu único trunfo, que é a sua hipercarga, é muito forte, mas é muito difícil de carregar. Tem partidas que você simplesmente não consegue pegar essa habilidade uma sequer vez. E é lógico que pra finalizar a nossa sequência de vapo-vapo dos Brawlers de curto alcance, o Edgar jamais iria sair do top 10 de piores. Esse aqui já é velho de guerra, todo mundo sabe muito bem qual que é o problema dele, que é o fato dele avançar e não conseguir fazer porcaria nenhuma, ele pula e morre toda vez. A única diferença entre ele e os Brawlers que a gente já mencionou é que pelo menos ele pula, os outros nem chegam perto. Princípio. Infelizmente, propaganda. Não quero sair, não quero sair. Glória a Deus que não saiu. Continuando. Vapo completo. E agora sim a gente pode falar de algum Brawler que tenha mais do que 2 quadrados de alcance no ataque principal, começando pelo Ruffs. Cara, atualmente esse boneco ele tá só impossível de utilizar. Ele não é bom pra trocar tiro, o tipo de suporte dele não é valorizado em lugar nenhum com nenhum Brawler do topo do Temos avanço, gente, temos avanço. meta, ele não tem modo de destaque, ele tá completamente ultrapassado, o buff da sua super simplesmente não é suficiente pra compensar o seu uso dentro das partidas, a sua hipercarga eu não preciso nem falar nada sobre, enfim, é um boneco que definitivamente se você utilizar, você vai estar perdendo muito valor hoje dentro do jogo. E fora do top 10 de piores por uma única posição, a gente tem um caso bem engraçado que é o do Gale. Rapaziada, quais que são os Brawlers que o Gale countera? Edgar... Mas o Gale tava bom. Você lembrou que teve uma época que já Tier S por uns 3 meses. Rosa, Primo, Shelly, Bull... Mas ele foi nerfado brutalmente. Doug! Pois é, né? Adivinha só, todos esses Brawlers estão no top 10 de piores. É exatamente isso. O Gale, ele não tem o que fazer no meta atual, porque todos os Brawlers que ele lida bem contra não estão sendo utilizados dentro do jogo. Logo, ele simplesmente não tem função. E a gente achou que a hipercarga do Clancy seria o suficiente pra tirar ele do Tier E. Na realidade, ainda tá faltando muita coisa pra esse boneco ser bom. Rapaziada... Porque o Clancy, do que adianta você ter dano, você não tem avanço, vida... E as pessoas saberem quem é você. Dando spoiler pra vocês, todos os Brawlers que estão no Tier A pra cima são Brawlers controladores que têm mais alcance, mais cadência de tiro e, logicamente, controle de área. E todas essas coisas simplesmente acabam com a presença do Clancy nas partidas. De nada adianta você ter uma hipercarga que até funciona dentro do jogo e um Brawler que consegue trucidar bonecos de curto alcance, sendo que esses bonecos não estão dentro do jogo. E contra os bonecos que estão no topo do meta, eles simplesmente não conseguem fazer nada. Não adianta você ter o poder de conseguir derrotar qualquer Brawler assassino, sendo que eles não estão no jogo. E pra finalizar o nosso Tier E, a gente teve Gale e Clancy. Pra completar o trio parada dura, a gente tem agora a Maze. Mesmo motivo, rapaziada. A Maze é uma anti-tanque. E anti-tanques não tem motivo pra estarem sendo utilizados num meta que é de controle e de DPS. E não só isso. E também tadinho da minha internet. Isso, a Maze mal consegue trocar tiro com esses bonecos, porque apesar do seu dano extremamente alto, o tiro dela é muito inconsistente. E começando o nosso Tier D de Brawlers inconsistentes, a gente vai falar um pouquinho a respeito da Colette. Se vocês repararam no padrão, vocês vão ver que a Colette é mais uma anti-tanque seguida. Eu já expliquei, anti-tanques não estão tendo função nesse meta. A única coisa que tira ela do Tier E e bota no Tier D é que pelo menos ela ainda é viável dentro do modo roubo, mesmo que ela tenha descido muito em destaque nesse modo, porque sim, o rework piorou bastante a vida dela. E falando de modo roubo, a gente tem um Brawler que literalmente só é utilizável lá, Todo mundo. que é o Coach. Bem, se tem uma coisa boa pra falar a respeito desse O que acha o estilosão? O que você acha o estilosão? Brawler é que pelo menos ele tá melhor dentro do modo roubo, mas fora isso, a gente só tem notícia ruim, porque parece que a cada meta que passa, o Coach fica ainda mais inutilizável em todos os outros modos de jogo. Fora de lá, literalmente não tem motivo pra você usar ele. E exatamente igual ao caso do Coach, a gente tem o Chuck, que é literalmente o Coach, só que melhor. Literalmente o mesmo caso, rapaziada. Um boneco que só é O melhor famoso porteiro do Tier D, que nunca saiu daí. utilizável dentro do modo roubo. Beleza que lá Nunca sai daí o Chuck. Nunca melhora, nunca piora. ele é o melhor Brawler do modo, e inclusive ele ficou ainda melhor depois do rework. Mas é bizarro como o Chuck é simplesmente impossível de utilizar em qualquer outro modo. E nem venha querer falar nos comentários que ai, na zona estratégia. Mentira! Mentira! Chuck é ruim na zona também. E eu acho que é bem adequado o David estar no Tier D de David. Rapaziada, não dá. O David só não tem função. Por que chama de David? Eu não tô entendendo isso. Por favor, fale em referência. Partida. Explica pra mim por que você vai querer pegar ele pra trocar tiro com uma Ember, com um Griff da vida, com os melhores Brawlers do jogo, sendo que você tem 500 outras opções que são muito melhores. E falando de trocar tiro da maneira mais porca possível, a gente também tem a Jess. Foi bufada porque tava uma bosta e mesmo assim continua meio bosta. Ela é completamente inconsistente, ela não tem dano pra lidar contra os outros controladores do game, não funciona muito bem contra eles e justamente o seu trunfo que é rico. Só funciona zona estratégica. E zona estratégica. Funciona em dois modos, zona e zona. Retear os seus tiros pra causar mais dano e carregar mais super só funciona contra Brawlers que ficam muito colados, o que não é o caso desse meta. O tipo de controle dela não tá muito valorizado nesse mês. E rapaz, já tem uns bons anos que eu não vejo o Dynamite abaixo do Tier C. Pelo visto, o Tier D é de Dynamite também, porque infelizmente a sua função de causar Eu não posso mostrar isso pro meu amigo Davi, porque é o Brawler favorito dele, vai ficar todo dano não tá tendo muita vez no meta atual, que é um meta de controle. Beleza que você demore uma boa parte dos Brawlers do jogo, mas de nada adianta se não é essa a função que tá no topo do game. E além disso, ele é uma grande vítima de dois dos melhores Brawlers do game atualmente, que são o Kenji e a Lily, que simplesmente rasgam ele. E a Amy está no Tier D justamente por ser conhecida como a controladora de Shuro. Spoiler.
A Lily é a porteira do Tier S. Goldinger, ela controla a área e ao mesmo tempo não controla. A Ames é outro caso que vocês sabem muito bem que o controle de área dela é muito específico, ela só controla a médios alcances, a longo alcance, ela toma outrange e a curtíssimo alcance ela toma gap dos melhores brawlers do jogo. A gente tem hoje no topo do meta, mais uma vez, Lily e Kenji, que simplesmente trucidam ela, e logicamente temos controladores com mais alcance, como por exemplo o Griff ou a Ember, que simplesmente demolem ela. E ainda bem que a Supercell resolveu buffar o corta-cura do Crow, porque ela tem porcaria ainda, mesmo tanto buff. Quer dizer, buff não. Esquecimento. porque se não fosse isso, eu acho que ele tava no Tier F juntinho com o Doug. O Crow, ele tem literalmente uma função no meta atual. Uma. Que é counterar Byron, Barry e Jae Young, que são 3 dos melhores suportes do jogo e que, spoiler, estão lá no topo do metagame. Quando esses 3 aparecem, é sempre bom ter um Crow pra evitar que esse tipo de composição com esses curadores simplesmente acabe com a sua partida. Mas fora isso, qual função o Crow tem? Nenhuma. Principalmente depois do modo roubo. Mas não entendi o Gaeb. Se ele derrota os 3 melhores curadores, por que ele tá no Tier D? Já que ele cautera, por quê? Não entendi muito. Simplesmente acabou a função desse boneco dentro do game. Não tá dando pra utilizar. Se não vem um desses 3 brawlers na partida, o Crow é basicamente um brawler obsoleto. E no Tier D a gente tem o Mortis, que conseguiu escapar do Tier E, mas não por muito. A diferença do Mortis pros brawlers que a gente já viu no Tier E, que são considerados brawlers ruins, é que pelo menos ele tem uma hipercarga que é viável e que é muito boa. Uma hipercarga que... Mas você se lembra que a hipercarga dele é Tier S? Eu vou fazer essa hipercarga atrasada, mas spoiler. Tá bem mediano agora. Foi nerfada, sim, mas que quando aparece, basicamente garante uma triple kill na partida. Então por mais que ele precise se matar várias vezes pra pegar a hipercarga, e hoje ele só pegue ela uma vez, ainda assim ele é viável em alguns exemplos e matchups mais específicas. E depois dos buffs, eu tenho certeza que muitos de vocês se surpreenderam por não ter visto o Mico no fundo do poço. Rapaziada, o... Meu Deus, Mico, estou emocionado. Que emoção! Mas infelizmente está aí porque eu odeio esse macaco lazarento no modo nocaute. O cuzão recebeu um baita buff e logicamente ele melhorou até que consideravelmente no meta, mas ele ainda é extremamente lixado e ele ainda é extremamente substituível. Fora do nocaute, é difícil achar um modo de jogo onde esse brawler brilhe de alguma forma. E pra finalizar o nosso Tier D de brawlers que são inconsistentes, a gente tem a única controladora do jogo que hoje tá ruim, que é a Willow. E adivinhem só o porquê que a Willow está ruim como uma brawler controladora, é porque ela não controla a área. É literalmente isso, você depende inteiramente do seu veneno pra recuar os oponentes, e isso logicamente não vai funcionar num... Mas eu acho que ela deveria ser lançadora. Porque bora lá, ela joga negócio nas paredes e não fica o tempinho ali na área. No máximo veneno, que fica um tempo. Onde o melhor brawler do jogo, spoiler, é o Kenji, que vai rushar em cima de você independente do que você fizer. Se você não tiver a sua super, você não se defende. É uma brawler que simplesmente não consegue lidar com os melhores brawlers do jogo e não rivaliza com eles. E começando o nosso Tier C de brawlers que fazem o básico pra passar de ano, eu acho que a gente tem uma sequência do Vapo Vapo de lançadores com o Sprout. Cara, quando eu falo que é o básico pra passar de ano, é de fato o básico. Passar de ano, ou seja, só tira 7. Tinha que tirar 60, o Sprout tirou 60 pra ser considerado utilizável dentro do jogo, porque primeiramente, ele é um boneco que só tá funcionando em modos de kill, nesses modos ele é facilmente substituído pelo Grom, e não só isso, até lá, ele tá sendo facilmente counterado por 2 assassinos que estão muito proeminentes nesse meta, que são o Kenji e a Lily. E vambora continuar o Vapo Vapo falando do Tiki. O Tiki é um excelente brawler controlador, porém ele depende muito das paredes pra poder fazer isso, e nesse meta, a gente tem vários brawlers no topo do jogo que não só controlam a área, como ele, como ainda por cima quebram as paredes, o que também quebra as pernas desse brawler nas partidas. E continuando o Vapo Vapo, agora a gente vai falar dos irmãos Lero Lero. Não é que esses brawlers sejam ruins, eles só não estão tendo muita vez nesse meta. Tá difícil você encontrar uma função em um local onde eles sejam requisitados, principalmente considerando que nesse meta todos os lançadores estão sofrendo demais pro Kenji e pra Lily, que estão lá no topo do metagame. E pra finalizar essa curtíssima sequência do Vapo Vapo de lançadores, a gente tem o Grom. Cara, se tu quer a opção definitiva de lançador pra tá utilizando nos modos de kill, definitivamente o Grom é esse brawler. Ele é muito bom no nocaute, no caça-estrelas e no extermínio. Porém, você tem que tomar muito cuidado com os brawlers de avanço. Existem poucos brawlers desses hoje dentro do meta, mas toda vez que eles aparecem, eles quebram as pernas do Grom. Toda vez que aparece um Ren que ele não consegue matar, se vem um Kenji, o Kenji rusha em cima dele, a Lily eu nem preciso falar nada sobre, se vem um Grey que quebra as paredes, provavelmente a sua vida vai ficar muito complicada, e por isso, apesar dele ser excelente nos modos de kill, existem muitos counters pra esse brawler pra ele poder ser considerado Tier B. Completa 8 de 10. Hoje eu sou outra pessoa. E meu sorriso é a minha... Esse brawler é o... Eu odeio minha internet. Brawler Watts. Cara, eu acho que não tem nem muito o que falar sobre esse boneco. Ele é tipo só um 0 à esquerda completo. Ele não tem função, mas ele também não sofre pros brawlers que estão no topo. Ele até que lida bem contra alguns brawlers de curto alcance que estão sendo utilizados lá no Tier S, mas... Ele consegue lidar bem com um único brawler. O Frank.
Só isso. E depois de anos camperando no Tier A e no Tier S, pela primeira vez o Rico está só mediano. Nesse mês não tá tendo tantos mapas onde o Rico entra muito forte como costumava ser nos metas passados. E não só isso, até nos mapas onde ele entra, o que não tá faltando no meta de hoje é quebrador de parede. É Griff com cofrinho, Brock com o mega foguete, Gray com a bengala. Cara, tá um pouco complicado utilizar o Rico em são. E do ladinho do Rico a gente tem o parzinho dele, que é a Piper. Rapaziada, depois que a Bonnie foi bufada, não tem mais desculpa. A Piper é a pior sniper do jogo. Apesar dela ser muito eficaz em modos de kill, ela tem um downside muito grande, que é justamente não conseguir se defender bem de perto, principalmente depois do nerf que ela recebeu no seu primeiro acessório há um bom tempo atrás. Atualmente, no meta atual, principalmente o Kenji e a Lily conseguem avançar em cima dela com muita facilidade, o que tornam ela um alvo um pouco fácil pra esse tipo de brawler. E bora falar de mais uma sniper seguida. Dessa vez a gente tem a Eve. A Eve não é uma brawler ruim, ela até que funciona bem, ela tem o seu nicho nos modos de kill, ela consegue counterar alguns snipers do jogo com o uso da sua super, principalmente se essa super for hipercarregada. Porém, ela não é a melhor opção de counter de sniper, porque a gente tem a Nani e o Mr. P que fazem o que ela faz muito melhor. E inclusive, falando no diabo, olha só quem tá aqui, não é a Nani. A Nani é literalmente a counter de snipers do jogo. Ela é muito boa fazendo isso porque ela literalmente tem mais alcance e tem o seu segundo acessório que literalmente reflete o dano deles. Porém, ela é uma sniper pouquíssimo versátil. Ela só entra pra counterar os outros snipers. Quando esses brawlers não estão na partida, não tem por que você usar ela. Continuando o nosso Tier C, agora a gente tem a Charlie. É uma brawler mais ou menos. Ela até que troca decente com os A aranha que me dá pesadelos à noite, porque eu me lembro das épocas antigas dela. controladores, tem um dano considerável e uma cadência de tiro que definitivamente deve ser levado em conta na partida. Ela consegue ferrar com alguns brawlers de avanço, porém, ela não é propriamente o tipo de brawler que tá sendo solicitada no meta atual. Até porque o tipo de brawler que tá sendo solicitado no meta atual é controle, mas esse controlador tem que ter alcance também, o que não é o caso do Sandy. É literalmente isso, rapaziada. Ele é um excelente controlador com uma excelente super e uma excelente hipercarga, mas que infelizmente não tem alcance pra rivalizar com os melhores controladores do game, o que força ele a... Porque eles têm mais alcance. Tipo uma Lume. Kenji, não sei. Ela é assim. ser utilizado somente em mapas fechados de zona estratégica e futebral. E o próximo brawler que a gente vai falar sobre, que também tá mais ou menos, é o Surge. A gente sabe que a principal função dele é tentar lidar com os brawlers de avanço, a maioria desses brawlers estão no Tier E, e aí o que sobra pra ele é tentar trocar com o Kenji, tentar trocar com o Hank, mas ainda assim, são brawlers específicos que se não aparecerem na partida, tiram completamente a função do Surge dentro delas. Falar um pouquinho agora a respeito do Leon. Já sendo direto com vocês, o que substitui o Leon completamente nesse meta é o uso da Lily. A Lily tá muito forte, tem uma hipercarga ridícula e pode ficar invisível praticamente o tempo todo com a utilização do seu acessório. Ela substitui ele em tudo. Ele até é viável nos modos de kill, mas você precisa ficar trocando tiro por muito tempo pra conseguir carregar uma super, e mesmo assim, dependendo dos brawlers que você tá enfrentando, você pode ter certeza que se for um Griff, o bicho só vai ultar na sua cara e você vai sumir. E o Shade é um brawler muito 8 ou 80. Ou ele sola ou ele é solado, e por isso a gente vai botar ele no meio da nossa tier list. Ele é um brawler decente, mas que ao mesmo tempo é meio disfuncional no meta atual, porque tem alguns brawlers que simplesmente não permitem ele pegar uma sequer super na partida. Se você cai contra uns bonecos que quebram paredes o tempo todo, como o Griff, que é um hard counter inclusive dele, cara, sua vida fica muito complicada. Porém, se você tá jogando contra aqueles brawlers que precisam das paredes pra jogar, que conseguem carregar a sua super muito fácil, que você consegue se aproximar dele sem muito problema, o Shade estompa. E aqui a gente tem mais um lendário que tá literalmente sendo substituído pela Lily, que é o Cordelius. Cara, é bizarro como nesse meta ela simplesmente tirou completamente a função dele, porque com a sua hipercarga, a super da Lily é a super do Cordelius, só que milhões de vezes melhor. A única função que esse boneco tá tendo hoje dentro do jogo, que é até que decente, é frear alguns brawlers de avanço, como por exemplo a própria Lily e principalmente o Kenji, que ele é um hard counter. Porém, fora isso, tá um pouquinho complicado você querer botar ele em qualquer tipo de composição. E quase finalizando o nosso Tier C, a gente tem... Infelizmente, esses três que apareceram são lendários e eles estão no Tier C, porque lendário é muito triste ficar. Mas você não, Kit. Você não vai nem... Eu quero que você não vá nem pro Tier F. Você vai pro Tier 5º dos infernos. Kit, que é um suporte que você só não tem motivo pra usar. Cara, como suporte nesse meta, o Kit tá bem terrível. Não tem por que você ficar utilizando ele, sendo que você tem o Byron, você tem o Jayang e você tem o Barry, que curam muito mais e muito melhor. E não só isso, como um brawler de avanço, o Kit não tá sendo muito valorizado. Hoje ele é basicamente um suporte agressivo, que fica ali esperando, camperando pra poder pular em cima do oponente, pra os seus aliados poderem finalizar eles. E esse uso não é muito consistente. Ai meu Deus, é isso mesmo que eu tô vendo. Mais uma sequência de vapo-vapo dos tanques, começando pelo Daco. Incrível como ele tá sempre por aqui, né, rapaziada? Mais um meta que se passa, mais um meta que ele tá completamente mediano. Ele até consegue controlar um pouquinho de área, mas até você pegar a sua super, a sua vida vai ficar um pouquinho complicada e ainda assim ele não vai conseguir colar em cima dos melhores controladores do jogo. E falando de colar em cima dos melhores controladores do jogo, continuando a nossa sequência, a gente tem a Jack. A Jack é uma brawler que literalmente avança na base do grito. Ela fica o tempo todo usando o seu acessório e indo pra cima como quem não quer nada. É uma brawler que não tem muita mobilidade, que é praticamente um saco de pancada, mas é um saco de pancada extremamente perigoso, que fica se jogando em cima de você o tempo todo. E do ladinho da Jack, ele não é um tanque, mas tem curto alcance, tem quase a mesma quantidade de vida, então a sequência continua com o Buzz. Honestamente, o Buzz era até pra estar bem mais baixo na lista. Porém, o que salva ele é o fato dele ser um ótimo counter pro Kenji. E o Kenji
Kenji é o melhor brawler do jogo, é o brawler mais utilizado no Brawl Stars. Logo, em 50% das partidas você encontra uma porcaria de um Kenji. O que significa que em 50% das partidas, o Buzz é uma boa matchup pra ele. E pra finalizar os tanques no Tier C, mas ainda continuando o nosso Vapo Vapo, a gente tem agora a Meg. Uma brawler com uma boa hipercarga, que inclusive é o que salva ela de cair pro Tier E, porém com um mecha muito nojento, que mal causa dano direito, não rivaliza com os outros controladores do jogo. A sorte dela é a hiper que ajuda ela a finalizar a maioria dos brawlers com qual ela tem dificuldade, porque se não fosse isso, meu amigo. E começando o nosso Tier B, foi por bem pouquinho que o Daryl foi considerado acima da média. Assim como a Jack, o Daryl nem é um brawler que tá se beneficiando tanto do meta, mas que consegue lidar com ele na base do grito. Por conta dele ter duas supers que permitem ele avançar em cima do oponente de qualquer jeito, e a super dele se carrega sozinha, ele consegue furar o controle de área de alguns dos melhores brawlers do meta, como a Lumi, por exemplo. E seguido do Daryl, a gente tem o Frank, também conhecido como Fiumba Pelá! Apesar de algumas pessoas como o Fiumba pegarem o Frank e andarem reto com ele, quando você tá acompanhado de um curador que evita... Só quem assistiu shorts do Gaeb que vai saber do Fiumba. Só quem assistiu shorts. a sua morte, como o Byron, o Barry ou o Jae Young, que eu já mencionei pra vocês, o Frank se torna até que bem valioso e uma opção viável no meta atual. E descendo do Tier A pro nosso Tier B, e finalizando a nossa sequência do Vapo Vapo de tanques e assassinos, a gente tem a Melody. Ela continua uma boa brawler, porém do meta passado pra cá, novos concorrentes chegam. Mas a Melody é sério, ela é muito irritante no modo futebral, por causa das super dela. É 3 ou 2, não me lembro não. Mas ela consegue super, joga no gol, super, joga no gol. Muito complicado. Pra disputar a posição de assassina furadora de controle de área. Antes, basicamente, você só tinha ela pra fazer isso, e nesse meta a gente tem tanto a Lily e tanto o Kenji que fazem o que ela faz, só que muito melhor, e por isso ela desceu bastante. Ai, já que eu peguei. Sou felicidade. De todos os lançadores, a única que conseguiu se manter decente e viável no meta atual é a Juju. A Juju é uma brawler extremamente versátil, que é pau pra toda obra. Ela é uma lançadora que é casca grossa, difícil de tirar, tem bastante alcance, tem bastante vida, consegue se defender bem, porém, ainda assim, sofre um pouquinho pros quebradores de parede, em especial o Gray, que consegue puxar ela e ao mesmo tempo quebrar praticamente todos os tiles que ela precisa pra se destacar. E por isso, ela não consegue subir pro Tier A. E rapaziada, eu vou ter que dar o braço a torcer. Infelizmente, a Lola está boa nesse meta. Vocês que acompanham esse canal sabem que eu odeio essa boneca, ela é terrível, ela é bosta, ela é preguiçosa, ela é mal trabalhada, mas infelizmente num meta de controle, honestamente nem tem tanto boneco assim pra esfarelar ela. Ela consegue trocar tiro até que legal com algumas das melhores opções do meta, como a Amber e o Griff, que eu não canso de mencionar nesse vídeo. E por isso ela tá decente. É isso, ela tá decente. E a Pearl é uma brawler com um esquema de ataque bem parecido com o da Lola, logo ela também tá bem decente. Apesar de não ser tão boa pra tocar tiro. Cadê a família do trio? Essa gente, eu fico triste quando o trio não está no mesmo tier. Quanto a Lola, justamente Eu por nem conta da sua sei, mecânica de alguns trios eu nem conheço, mas eu acho que eu ia ficar triste quer saber que não estão no mesmo tier, tadinho. A Pearl se defende muito melhor contra os melhores assassinos do meta. Enquanto a Lola acaba peidando um pouquinho se aparece o Kenji na partida, a Pearl se defende até que bem dele. E por isso, ela tá mais forte. E meus amigos, quem diria que um buff de 60 de dano no ataque principal iria fazer a Pan subir lá do Tier F pro meio do Tier B? Pra ser justo, não foi só o buff, tá? Além disso, tem brawlers no topo do meta que ela consegue lidar muito bem com, principalmente os de curto alcance. Mais uma vez eu preciso mencionar o Kenji, que é o melhor brawler do meta atual e que simplesmente não consegue se aproximar da Pan por conta do dano que ela causa, mas o seu segundo acessório que permite ela se defender muito facilmente contra esse tipo de brawler. E lógico, o buff no dano torna ela mais consistente na trocação de tiro a médio e longo alcance, que é justamente onde ela peidava muito no meta passado. E agora com o rework no modo roubo, não dá mais pra dizer que a Anitta é uma brawler de topo de meta. Ela continua extremamente viável dentro do futebral, principalmente nos mapas mais fechados, onde ela consegue farmar o urso em cima dos brawlers de curto alcance que ainda aparecem por lá. Porém, fora do fut, ela perdeu o destaque no roubo e no pique gema, justamente porque existem brawlers que conseguem substituir ela com facilidade. E caindo lá do Tier S pro meio do nosso Tier B, a gente tem a Penny. Não me entenda mal, a Penny é uma boa controladora. Ela funciona bem pra controlar a área justamente porque ela é uma brawler 2 em 1, mas ela é uma brawler que não consegue lidar com os bichos que avançam em cima dela. Quando aparece um tanque, como um Hank, por exemplo, ela só não tem dano suficiente pra conseguir frear o boneco, e principalmente se aparece algum assassino de curto alcance, como mais uma vez o Kenji, a sua vida vai complicar. E pelo mesmo motivo, caindo lá do Tier A pro Tier B, a gente tem o Mr. P. Outro brawler excelente, que funciona muito bem pra controlar a área até a página 2, porque se vem... Gente, vamos fazer o seguinte. Esse vídeo está ficando muito longo e ainda só fizemos metade. Essa é a parte 1, vai ter a parte 2, pode ser? Espero que tenham gostado da parte 1. Tchau!